Pessoal, olha só, vamos fazer mais uma série de vídeos de perguntas e respostas aqui do canal, uma coisa bem descontraída. Você vê que eu não estou nem com a minha gravata, com o meu paletó, com o meu jaleco, nem nada. Aqui a ideia é um bate-papo com o pessoal que está aqui com a gente, fica acompanhando, né? Tem pessoas aqui que me acompanham já há muitos anos. Então, esse é o recado aqui, perguntas e respostas direto para você. Tem uma muito boa aqui. Na verdade, eu acho que é uma das melhores. Estou internado para fazer cirurgia de osteomielite. O que devo perguntar ao meu médico? Olha, essa pergunta, na minha opinião, talvez seja uma das melhores que eu já vi. É muito importante que você pergunte ao seu médico, tá? O que ele vai fazer de fato em você? Qual vai ser o acesso? O que ele busca? Se ele busca eliminar tudo, né? Você já tem conhecimento aqui do nosso canal, você já sabe várias coisas aqui. Então, um desbridamento tem que ser extremamente bem feito, tem que ser uma cirurgia bem radical, você tem que eliminar aquele problema com margens, tem que saber se ele vai fazer isso. Outra coisa, as partes moles, o que ele pretende fazer, né? Se tiver um defeito de partes moles, se ele vai fazer um retalho, vai fazer um enxerto, se tem um outro profissional, um cirurgião plástico junto para poder ajudar, né? Porque não adianta só tratar o osso se não tratar as partes moles. Tem que entender o seguinte, o teu aspecto psicológico do teu problema. Como é que vai ficar depois da cirurgia? Né? Você vai ter uma limitação para andar? Vai ter um defeito ósseo? É uma amputação? O que é, né? Então, todos esses aspectos aqui que nós já falamos aqui no canal, que a gente tem que entender o paciente como um todo, isso tem que ser perguntado. Eu falo sempre algumas coisas aqui, né? Se fosse, pergunta para o teu médico, eu recomendo todo mundo fazer essa pergunta. Se fosse a tua mãe, o que você faria, doutor? Tá? E principalmente entender o seguinte, uma cirurgia de osteomielite, uma cirurgia de infecção, ela tem que ser muito assertiva. Não adianta fazer um acesso pequenininho, tá? E ficar jogando soro. Tem que perguntar isso a ele. Vai abrir grande? Um conselho que eu dou é assim, ó, cirurgia de infecção a gente tem que abrir grande. Ah, mas fazer uma cicatriz? Zero problema. Se você sabe manejar depois das estruturas, zero problema, tá bom? O conselho final é esse. Pega as perguntas aqui do canal, os temas que nós falamos, adequa a tua situação e pergunta para ele. Melhor, mostra para ele o canal, tá? Eu sei que às vezes tem alguns médicos que ficam assim meio... Ou você até fica com medo de mostrar ele. Não fica não. Tá? A segunda opinião, mostrar informações no mundo moderno hoje, isso é o mais correto a ser feito. Sabe por quê? No final das contas, é você que importa. É a sua perna, é o seu braço, é isso que importa. Você tem que buscar todos os meios para resolver o seu problema. E vamos continuar aqui nossa sessão de perguntas e respostas. Olha só, essa aqui é uma bem legal, a pergunta aqui é bem carinhosa. Boa noite, doutor Mário, que pena que não conheci o senhor antes, por isso hoje estou sofrendo muito. Tive que amputar uma perna por causa de uma bactéria sobre uma ferida que não cicatrizava por nada. Hoje meu sonho é ter uma prótese da perna. Faço fisioterapia em clínica do SUS. Ficarei muito feliz se o senhor me mandar uma mensagem. Obrigado. Deus o abençoe e ainda mandou um coração. Em primeiro lugar, é o seguinte, a gente fica muito feliz, a gente não se dá conta, né? Como um canal como esse, as informações que a gente coloca, quanto que a gente atinge essas pessoas, né? Dá acalento, né? Dá um sentimento de carinho para elas, às vezes elas estão sofrendo, essa informação ela vem justamente para quebrar esse sentimento ruim, ocupar uma lacuna. Eu falo que muitas das vezes não preciso nem operar alguém, mas eu consigo ajudar. E o canal tem essa função, né? Eu não tenho detalhes sobre o teu caso, mas obviamente ninguém ia te amputar de graça. Então você teve uma cirurgia que foi feita para o teu caso. Espero que tenha já resolvido, né? Você está fazendo a tua fisioterapia até hoje. Eu não sei como é que está a questão do teu coto cirúrgico, né? Você falou que o seu sonho é colocar uma prótese, né? Uma perna mecânica para você andar e está fazendo o estudo pelo SUS. Eu também não sei, né, de qual estado que você é, eu sou aqui de Brasília, aqui o governo, né, até fornece, né, eu tenho muitos pacientes aqui que conseguem, né, reabilitar, colocar a prótese dele e retomar uma vida aí, vamos dizer, uma qualidade de vida melhor. Tem que entender aonde, né, a altura também dessa tua amputação, lembrar que amputações abaixo do joelho tem um prognóstico diferente de acima do joelho, mas as duas são possíveis, né, passíveis de você conseguir essa melhora da tua qualidade de vida, tá? Eu acho que assim, ó,
continua aqui no canal, a gente traz essas informações, né? A gente falou muito sobre amputado recentemente, né, na série de ortopedia comportamental, e é justamente sobre isso, tá? Não é o fim da linha, você não acabou a vida para você, na verdade agora é você se readaptar, né, se reabilitar para essa nova etapa aí da sua vida, tá? E se você tiver algum problema no coto, entre em contato com a gente para poder entender, porque muitas das pessoas que sofreram amputações, às vezes tem que fazer uma nova cirurgia para adaptar o teu coto. Se você não está tendo progressão, né, satisfatória, a gente precisa entender se é uma situação como essa. Então esse é o recado que eu te dou e eu desejo que você tenha a tua reabilitação mais breve possível e satisfatória, sem dor e que consiga, né, caminhar e ter uma vida independente. Pessoal, aproveitar aqui que está bem descontraído, vamos falar de um tema que é muito pertinente, tá? Vou ler esse relato aqui e depois eu vou comentar. Ozônio resolve. Pode fazer infiltração com seringa e também insuflação retal. Se for nas extremidades do corpo, como pés e joelhos, dá para colocar um saco, insuflar ozônio lá dentro e deixar por 1 hora. Quem tem uma ferida aberta saindo secreção pode colocar uma borrachinha por dentro e insuflar ozônio dentro da ferida. Meu marido fez tratamento com ozônio durante 4 meses. Toda semana uma sessão. Não adianta fazer mensal. Quem puder, faça 5 ou 6 vezes por mês. Hoje comemoramos 4 dias com a gase seca. Deus me guiou até aqui e divido a minha bênção com vocês. Junto a isso, tomou e toma direto chá de semente de sucupira e sangue de dragão. Também tem que tomar probiótico direto, porque o antibiótico prejudica muito o corpo. Ele também toma direto própolis verde, do mais forte. Orem a Deus e corram atrás. O que eu acho, tá? É o que eu falo. Eu não, de modo geral, eu não me importo, tá? E até acho que tem a sua finalidade que o paciente procure terapias alternativas. Tomar um chá de uma coisa, né? Comprimidos de outra coisa, ou a questão do ozônio tem uma situação à parte que a gente vai comentar aqui. Eu não me importo, tá? Desde que também a gente entre num acordo que faça as coisas que eu recomendo fazer, tá? Lembrando que assim, olha, você pode até ter um resultado temporário satisfatório, mas a gente sabe, a medicina está aí já bem, vamos dizer assim, estudada nesse ponto. Quando a gente trata de osteomielite, infecção ortopédica, prótese infectada, a gente sabe que quando a gente quer cura, né, a gente quer um tratamento que vá resolver a vida do paciente, a medida mais importante é a cirurgia, tá? Eu sei que é uma coisa que ninguém gosta de ser submetida, né, à cirurgia, as pessoas buscam alternativas a isso, mas infelizmente nessa situação não tem outra opção. O que acontece é que muitas das pessoas são submetidas a cirurgias que são ineficazes, aí é outra discussão. Mas se a proposta é uma cirurgia eficaz, ela vai ser sempre melhor do que todas essas outras alternativas. E aqui não é questão de preconceito, não é questão de não acreditar nem nada. É simplesmente porque a ciência mostra isso, tá bom? E é o que eu falo, a gente faz a cirurgia e se você quiser complementar com outras coisas, pode, não tem problema. A questão do ozônio, o ozônio, ele é uma substância que ele causa uma certa reação no corpo da pessoa e essa reação ela pode gerar uma cicatrização boa. Então ela estimula um processo de regeneração do corpo, tá? Bom. Existem situações que ele funciona bem, não vou entrar nesse mérito aí, não vou entrar nessa situação. A questão é, o ozônio, chá de não sei o quê, comprimido disso, daquilo, né? Coisas que, hiperbárica, por exemplo, coisas que colocam lá na ferida cirúrgica, tudo isso aí são adjuvantes, eles vêm para somar, não para substituir, tá bom? Que isso aí fique bem claro e a gente entra num acordo muito bom usando essas coisas todas, desde que o paciente também faça a recomendação que eu faço, tá bom? E aí ninguém briga, combinado? Pessoal, mais um aqui da sessão de perguntas e respostas, tá? Vou falar um tema aqui que é bem interessante. A entrelinha vai dizer um diagnóstico que eu vou falar aqui, né? Mas o paciente ele relata uma outra situação, olha só que interessante. Boa noite, eu tive uma amputação de 2º e 3º dedos do pé direito, tá? Em março de 2019. Foi feita uma junção dos nervos, não tem nenhum pino. Voltei a trabalhar em 2021, sofri uma lesão no hálux, que é o dedão do pé direito, em 22. Estou sendo acompanhada por um vascular, ainda afastada. Depois de assistir vários vídeos seus, vou procurar um ortopedista para uma verificação mais abrangente. Meu nome é tal, tenho 60 anos, sou de São Paulo. Estou aguardando a chegada do meu primeiro neto, continuaremos nos falando. Em primeiro lugar, né, que seu neto venha com muita saúde, parabéns.
E é interessante aqui no canal que a gente vê muitos desabafos, né? As pessoas gostam de contar um pouco da vida delas. Isso é muito legal, né? Porque a gente entende o sofrimento. Lembra que eu falei isso em vídeo? Se eu não entender você, eu não consigo te tratar. Então, a gente vai vendo essas entrelinhas, esses desabafos, esses relatos, a gente vai entendendo como tratar. Bom, essa é uma paciente que está sendo tratada pelo vascular com amputação nos dedos do pé. Basicamente, eu penso em duas coisas. Ou é um diabetes, né, um pé diabético, ou é um paciente que tem alterações decorrentes do tabaco, do cigarro. Existem algumas doenças aí que a pessoa que fuma vai tendo uma alteração ali da vascularização, da circulação, e acaba tendo que sofrer amputações. E a outra é o pé diabético, né, que a pessoa tem ao longo do tempo, vai tendo um problema na vascularização dos nervos, ela não vai sentindo as extremidades e ela vai se machucando e pelo próprio diabetes não cicatriza bem. E aí entra num ciclo vicioso que acaba numa doença chamada pé diabético, cujo tratamento é controverso. Existem vários tipos de profissional fazendo vários tipos de tratamento, mas na minha opinião, situações como essa, onde já tem osteomielite, em ossos terminais, principalmente pé, a melhor conduta, no meu modo de ver, é realmente a amputação, a qual ela já acabou sendo submetida, né? Qual que é o objetivo agora, nesse exato momento? O que já foi amputado, já está resolvido. O que a gente não quer é que a doença progrida. Levando em consideração que pode ser um diabetes, tem que tratar o diabetes, tá? Porque senão a gente não interrompe o ciclo da doença. Então a gente precisa tratar esse diabetes, estabilizar, fazer um tratamento ali propriamente dito do pé, fazer adaptação de calçado, tem que entender se está tendo algum ponto ali que está machucando, olhar o seu pé todo dia, tem que ser muito bem tratado o seu pé, porque qualquer ferida ali tende a piorar e aí levar a uma situação de mais osteomielite, infecção, às vezes infecção generalizada e até morte por causa de um pé. Isso não cabe, eu acho que é uma coisa que pode ser evitada, desde que a gente faça um carinho extremo, né? A gente vê que uma das etapas mais importantes do tratamento do pé diabético é o paciente, a família cuidar o paciente de si mesmo e a família cuidar do paciente. Muitas das vezes a gente vê pessoas que se autonegligenciam, pessoas que não cuidam de si mesmas. E é um padrão um pouco aí que a gente vê muitas das vezes. Então, se cuidem, não joguem a toalha, tá? Pode até não ter cura, mas você tem tratamento e consegue ter uma vida boa, tá certo? Um abraço para você aí e que o seu netinho venha com muita saúde. Pessoal, outra perguntinha aqui bem interessante, tá? Separei ela aqui porque fez até eu ficar, poxa, né? Não é tanto da minha área, mas tem a ver. Eu tive uma infecção do meu siso, tá? Que causou osteomielite crônica da mandíbula. Fiz um tratamento de 3 semanas de antibiótico, já tem quase 8 anos que não sinto mais nada. Mas meu rosto ficou um pouco torto. Queria fazer harmonização para reparar essa falha. Será que eu posso, doutor? Olha só, primeiro eu vou começar dizendo o seguinte, a ortopedia, aqui no Brasil, ela é uma especialidade médica que trata daqui do pescoço para baixo, tá? Sobrou o quê? O crânio e a face. A face, aqui no Brasil, quem cuida dela, existem vários profissionais, mas essa parte específica é o cirurgião bucomaxilofacial, que é dentista, tá? Não é médico, é dentista, mas eles têm um conhecimento, até a gente brinca que eles são os ortopedistas da face. E o que é a face? É esse pedaço aqui que engloba os ossos que estão ao redor dos olhos, e a parte da mastigação. Então a mandíbula, a maxila, tá? A articulação aqui que faz a mordida, que é a ATM, popularmente chamada. Então essa é uma área que é do dentista bucomaxilofacial. Mas a gente sabe, que a osteomielite é a mesma, independente de qualquer osso. Então acho que a primeira coisa, assim, dando uma pincelada na sua resposta é: o seu problema está resolvido? Porque ele pode estar aparentemente resolvido, mas não está. Daí eu acho que não vale a pena fazer nada se você não está com o teu problema resolvido. E como é que vai saber? Bom, aí eu acho que é interessante você procurar esse profissional que eu já citei, fazer alguns exames, fazer umas avaliações. Se ele não constatar nenhum sinal de osteomielite, com exames que a gente faz, aí pode fazer uma ressonância, raio-x, tomografia e tantos outros aí que deem algum sinal de que possa ter algum resquício de osteomielite, aí teria que ver essa possibilidade. Eu acho que assim, estando a infecção resolvida e é um desejo teu, fazer essa harmonização, não vejo problema. Mas eu acho que o mais importante é você se certificar disso e o profissional que vai dar essa resposta não sou eu,
tá bom? Olha aí, ficou até uma curiosidade, talvez vocês não sabiam, mas daqui para cima não é comigo. Aí você vai procurar o bucomaxilofacial, tá bom? Pessoal, bora lá, mais uma, hein? Bem interessante. Bom dia, doutor, sofri um acidente faz 1 ano e 6 meses. Fiz 6 cirurgias, normal que a gente pega no consultório. E até agora meu osso não colou, uma pseudoartrose. Fraturei a tíbia, uma fratura transversa, ela fraturou a tíbia em mais de um lugar, tá? Falta um pedaço de osso, coloquei a gaiola, que é o Ilizarov, em fevereiro, fiquei 6 meses com ela. Quando coloquei a gaiola era para ter feito enxerto, porém não foi feito. Estou pelo SUS. O médico disse que já era para ter colado, estou com pseudoartrose e esclerose, também desesperado. Minha fratura é parecida com a do vídeo, ela não falou qual que é aqui, só tem uma ponta de osso. Será que pode me dar uma opinião do que está acontecendo e qual o procedimento necessário para resolver meu problema? Vamos lá, primeira coisa. Óbvio que você é um paciente que se enquadra aqui no nosso perfil do canal, tá? Então, poxa, vamos marcar uma teleconsulta. Eu preciso entender o teu caso, até para responder com os detalhes. Então, é na teleconsulta ou na consulta presencial que a gente pega esses detalhes todos e aí personaliza, tá? O segredo da medicina e da ortopedia é você personalizar. O que serve para você provavelmente não vai servir igualzinho para outro e por aí vai. A gente tem um leque de opções, né, de cirurgias. Mas o que você me falou, que você teve uma fratura, né, em 2 partes ali da tíbia, que é o osso da perna, fez alguns tratamentos e não teve resolução. A gente sabe que quando tem uma fratura em mais de um lugar no osso, é um trauma de alta energia. Então, desculpa da palavra, mas a porrada foi grande. E aí, o que acontece nessas situações? A ponta do osso, né, ali onde quebra, acaba que pela própria energia do trauma ela pode morrer. Não é nem pela infecção, é pelo trauma mesmo. E acaba não sendo viável. Então aquele osso ali da pontinha, ele está morto. Então eu não posso colocar ele em contato um com o outro, morto com morto não gera nada. A grande maioria das vezes é isso que acontece. E aí, como é um tecido morto, para cair uma bactéria ali e se multiplicar, não custa nada. Então, por isso que a gente vê muitas das vezes pseudoartroses, que é isso não ter colado, associada à infecção, tá certo? Como é que a gente trata isso? Bom, 2 coisas. O osso em si e as partes moles. Ali já falou que você fez várias cirurgias, então você deve ter várias cicatrizes, vários procedimentos, sabe, né? Deve ter aí lesões de músculos, lesões de tendões, e você também usou o Ilizarov. Então isso aí também deixa as marcas dos pinos, né? E são vários sofrimentos. Então a gente tem que tratar tanto o seu osso quanto as partes moles. Não adianta fazer uma coisa separada da outra. O ideal é a gente fazer as coisas casadas, e é por isso que eu sempre opero com cirurgião plástico. Pode usar o Ilizarov de novo? Pode, desde que você chegue lá, retire aquele osso todo que está morto, mesmo que fique um defeito, que eu acho que você já tem, não tem problema nenhum. O importante é que a borda do osso que sobrou, ela tem que estar viável, ela tem que estar cheia de sangue, ela tem que estar, né, apta a consolidar. Então, esse ponto a gente vê aonde? Durante a tua cirurgia. Tem que ter um olho treinado, técnica própria para fazer isso. Pode fazer masquelê? Pode. Eu preciso ver, né, se é um caso para masquelê, mas é uma alternativa muito boa. Eu gosto de colocar uma haste, a gente trava, pode colocar uma placa também junto, coloca o cimento, depois a gente enxerta e tem um resultado bom também, desde que a gente trate as partes moles juntas, tá? Então, assim, eu acho que a maioria das vezes, quando os casos chegam para mim, eu nunca jogo a toalha. É muito raro. A gente sempre tem alguma coisa para ser feita. Tá? Mesmo, nem que a gente tenha que repetir, se foi feito correto, repetir o que foi feito, mas com uma abordagem assim, mais assertiva e nunca esquecendo das partes moles, tá bom? Manda lá o caso para mim e vamos fazer uma teleconsulta, tá bom? Eu acho que eu tenho como te ajudar. Pessoal, sempre tem perguntas aqui sobre pseudoartrose, né? Então tem uma aqui bem interessante. Eu tive um caso de pseudoartrose na tíbia, mas com o tempo começou a formar calo ósseo, mas demorou sim. Foi usado fixador externo, algumas porcas foram soltas. Ficou horrível, vou começar de novo. Eu tenho um caso de pseudoartrose na tíbia, mas com o tempo começou a formar calo ósseo, mas demorou muito sim. Foi usado fixador externo, soltaram algumas porcas para estimular o movimento. Estranho o meu caso. Aqui não entrou em detalhes se começou a consolidar e consolidou, se parou, tá? Mas perguntou aqui, falou sobre Ilizarov e sobre soltar porcas. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que é o Ilizarov, mas é uma estrutura em forma de anel, coloca um anel ao redor, né, do membro da pessoa, e aí você passa perpendicular aos anéis
pode ser usado fios ou, né, vamos dizer assim, parafusos compridos e mais grossos, e aí aquilo se trava no movimento e você consegue corrigir angulações, rotações e comprimento do membro utilizando esse aparelho, que ele é incômodo, isso todo mundo sabe, ele fica para fora do corpo, mas ele é muito versátil, tá? E aí a pessoa tem uma história de uma pseudartrose que demorou para fazer consolidação. Daí a gente tem que entender o seguinte, eu sempre falo, como é que está a borda da consolidação, lá, de um osso com o outro, como é que está o contato. Se aquele contato está ruim, uma das bordas o osso está morto, né, está sem viabilidade, isso aí pode gerar um atraso ou não consolidação, mesmo com o uso do Ilizarov. O Ilizarov, que é essa gaiola, ele não tem propriedades mágicas. Colocar ele numa pessoa não vai resolver o problema, tá? Você precisa resolver o problema lá no contato do osso com o osso. Ele só é um método de estabilizar. Por exemplo, se eu não tiver que fazer nenhuma correção de rotação, angulação ou comprimento, uma haste ou uma placa em parafuso tem o mesmo efeito dele com muito menos sofrimento, tá? E uma outra coisa que você comentou aí, que é soltar partes do fixador para que a consolidação aconteça. Estranho. Por definição, a gente não faz isso. Toda pseudartrose tem no mínimo um problema ou no máximo 2. O problema único que acontece em todos os tipos chama-se instabilidade. Então, se você não está estável, se aquela sua fratura ele não está estável, se não está travada, o osso não consolida. As pessoas, né, tinham uma ideia no passado de chamar dinamização. Então, você solta algumas partes e deixa o osso trabalhar. E a gente sabe que isso não funciona. Quando a gente trata com pseudartrose, a gente quer uma ultra estabilidade. A gente quer aquele sistema mais rígido possível, tá? Para poder haver consolidação. Só que a maioria das vezes está associada a uma falta de aporte sanguíneo na borda da fratura, ou o que a gente chama de biologia. O ambiente não é bom para consolidação. Então a gente tem que buscar resolver o problema lá no encaixe de um osso com o outro, tá certo? Depois me manda o teu caso, conforme for a gente faz uma teleconsulta e tira essas dúvidas, tá? Isso é uma recomendação que eu faço para todo mundo. Vocês sempre colocam aqui, né, os seus relatos, tudo, mas não deixa de marcar a teleconsulta, que aí eu entendo direitinho o seu caso específico e aí eu consigo dar a melhor solução para ele, tá bom? Pessoal, mais um aqui, tá? Amigo, bom dia. Fiz cirurgia de tendão de Aquiles, pé esquerdo, em outubro. Em novembro tirei os pontos, coloquei bota RoboFoot, porém sexta-feira que passou fui no segundo retorno ao médico, achando que já iria marcar para começar a fazer fisioterapia. Mas ao tirar o RoboFoot, né, a bota, meu pé estava inchado e preto e a pele descascando. O médico disse que era infecção, mas não era da cirurgia. Enfim, passou remédio forte para tomar durante 20 dias e retornar nele depois. Estou muito triste, não pediu exames nem nada, só falou isso. Você poderia me ajudar? Às vezes você tem conhecimento sobre o que poderia ser ou talvez recurso para pesquisar com algum especialista. Bom, vamos lá. Pelo que eu entendi do relato, você fez a cirurgia do tendão de Aquiles, que é uma região complicada do corpo, tá? Eu sempre falo que da metade da canela para baixo, tudo complica. Por quê? Partes moles, tá? Não é nem a questão óssea, são as partes moles. Pega aí, faz aí na sua casa agora. Pega o seu tendão de Aquiles, tá? Você vai ver que tem uma pele muito fininha, não tem gordura nenhuma e já cai num tendão grosso, né? Que ele é até para fora, assim. Você vê o tendão de Aquiles sobre a pele. Quando a gente tem que operar o tendão de Aquiles, a gente sempre fica muito preocupado com a pele. Costuma dar problema, tá? Mesmo que a pessoa não tenha diabetes, não tenha nenhum problema, às vezes dá problema. É uma região que a gente fica assim meio preocupado. Então ele foi operado, né? Depois de um tempo foi lá e estava com alterações. Pelo relato, pode ser uma necrose de pele. Aqui é interessante entender o seguinte, a maioria das vezes não tem nada, tá? Não tem, por exemplo, metais. Quando a gente fala de fratura, a gente coloca uma placa, parafuso, fala, né, de próteses, tem a prótese em si, que são metais onde as bactérias grudam ali e fazem um biofilme. Quando a gente faz essas cirurgias de partes moles, tem o fio da sutura, tudo bem, que ele pode dar um certo problema, mas o fato de não ter esses metais já ajuda bastante. Então, foi feito aí o uso de antibiótico, tá? É uma medida, vamos dizer assim, boa. Por quê? Aqui faz sentido, né? Talvez, vamos imaginar, o teu médico está pensando num tratamento supressivo. O que ele quer? Ele quer abrandar as bactérias enquanto o tendão ali se cicatriza. Mas aí tem que entender como é que estão as partes moles. Se ali fez uma necrose de pele e começou a expor o tendão,
aí você tem que fazer uma cirurgia para cobrir o tendão. A gente não pode deixar o tendão para fora porque ele morre, tá? O tendão e o osso, se eles ficarem para fora, assim, se a gente conseguir vê-los, não dá certo e a gente começa a perdê-los. Então a gente tem que correr para cobrir, se for o caso de um tendão exposto, e o tendão de Aquiles é um tendão importantíssimo no corpo. Então tem que ter total cuidado em relação a isso. O que eu acho? Tem que ficar de em cima, olhando essa tua recuperação, tá? Existem métodos que a gente pode lançar a mão para poder garantir que essa cicatrização vá bem. Vou citar um aqui que a gente fala até pouco no canal, deveria falar mais, depois vou pensar em fazer um vídeo, que é a medicina hiperbárica, por exemplo, né? Você coloca o paciente na câmara hiperbárica, aquilo ali vem um oxigênio em grande quantidade e você começa a evitar essas necroses, até trata, de certa forma, né, a progressão da necrose e você estimula a cicatrização de forma local, tá bom? Então, assim, na dúvida, marca uma teleconsulta, me mostra o teu caso, faz uma foto legal para a gente poder ver, tá certo? Um abraço para você e boa recuperação. Pessoal, vou lá falar aqui mais um casinho que é a tônica aqui, né? 90% dos pacientes chegam para mim com uma história parecida e vamos comentar sobre isso. Doutor, tive osteomielite em 2020. Fiz o tratamento por 12 meses com antibiótico. Aparentemente está suspensa a medicação e há 8 meses a infecção está estabilizada. Porém, fiz várias cirurgias, contraí algumas lesões na minha cartilagem. O que devo fazer? Bom, vamos lá. Parte por parte, né? 12 meses de antibiótico não entra na minha cabeça. Para mim não tem sentido isso, né? A gente fala tanto aqui em cirurgia, a cirurgia que resolve, antibiótico por 12 meses não faz sentido. Eu não vejo lógica nisso. O que acontece? Você começa a agredir o seu corpo, o seu rim não aguenta, seu fígado não aguenta, seu estômago não aguenta, e você começa a ter outras complicações decorrentes do próprio uso do antibiótico, tá? E se você não fez a cirurgia, são 12 meses jogado fora, porque a hora que você terminar, volta a acontecer. Aqui a pessoa falou que tem 8 meses que parou e não vem sentindo nada. Será que resolveu? Será que foi a cirurgia que resolveu e ficou tomando esse antibiótico por precaução de que voltar, né? Vai que, né? Aquela velha história, né? Não sei o que vai acontecer, então vai dando antibiótico. Não é em mim, então posso passar para ele. Essa é uma conduta corriqueira que a gente vê por aí e eu abomino isso. Não acho que isso seja uma medida boa. Fez várias cirurgias, né, aqui o relato, e parece que tem uma lesão de cartilagem. Não falou onde que é, se é um quadril, se é um joelho, cotovelo, não sei. O que a gente sabe é o seguinte, se a infecção pega dentro da articulação, isso a gente chama de artrite séptica. Isso é uma emergência. Tá? Uma osteomielite, às vezes a gente consegue até manejar, até o paciente melhorar e depois a gente faz a cirurgia. Mas quando pega dentro da articulação, é uma emergência. O corpo da gente não tem células de defesa para esse tipo de problema lá nas articulações. Então, há uma grande chance disso virar uma infecção generalizada. E outra coisa, a cartilagem, tá? Existem 2 tecidos no corpo que eles têm a forma deles se alimentar diferente. Um é a córnea, que ela recebe o oxigênio do próprio ar, e a outra é a cartilagem das articulações. Ela não tem vaso sanguíneo nela. Ela se alimenta do líquido sinovial, que é o líquido da articulação. Então, quando você tem uma destruição, né, por conta de uma bactéria, essa cartilagem ela não regenera. Pelo mesmo motivo, o antibiótico não chega na cartilagem. Então, se você tem uma destruição da cartilagem por conta de uma bactéria, tá, há uma grande chance daí você ter perdido a tua articulação. A gente tem que ver o teu caso, tá? Se é isso mesmo, estudar direitinho, fazer uma teleconsulta, mas se isso aconteceu, se a cartilagem foi destruída por conta de infecção, há uma grande chance de você ter perdido essa articulação e necessitar de uma troca de articulação, né, para frente, aí, uma popularmente chamada colocação de prótese. E às vezes, né, a tua infecção aí está mascarada. Então teria que fazer alguns exames para entender, né, ver uma radiografia. O teu caso não é simples, pelo teu relato curto ali, eu sei que não é simples e tenho certeza que requer, né, uma atenção especializada. Te recomendo fazer uma teleconsulta para a gente poder entender melhor. E é aquilo que eu falo para todo mundo aqui, e fica essa lição. Se a tua infecção pegou a articulação, isso é muito mais grave do que quando ela pega o meio do osso, por exemplo. Tá bom? Pessoal, então aí, ó, né, fizemos mais uma série de vídeos aqui de perguntas e respostas. Eu quero receber mais perguntas de vocês, mais comentários, para a gente conversar aqui.
Eu acho que é interessante esse tipo de situação porque a gente sempre vê o seguinte, a maioria dos vídeos que eu faço é a partir do meu ponto de vista, né? O que eu vejo de consultório, o que eu já vi aí, né, pelas minhas andanças aí no mundo, né, de buscar conhecimento, mas sempre tem um viés que é o ponto de vista meu, do médico. Quando vocês mandam essas perguntas e a gente começa a ver perguntas repetidas, é o ponto de vista do paciente, né? E é o que aflige ele. E é isso que a gente tem que responder aqui. Então, eu acho que essa série de perguntas e respostas, né, com mensagens, né, perguntas que são mandadas para o canal, é de suma importância. Tem a ver, linka tudo que a gente já fez aqui no canal. Ortopedia comportamental, a parte técnica, né, a parte de resolver situações, né, do problema real do paciente. Eu acho que tem tudo a ver, é um novo estágio que a gente está fazendo aqui no canal, tudo isso para ajudar você. E é o que a gente falou numa das perguntas aqui. Eu posso até não te operar, mas as informações que você vê aqui com certeza te ajudam. Não tem como você passar por esse canal e não sair melhor ou mais aliviado com as informações que você vê aqui, certo? Faço o convite aqui para você, um compromisso. Me mande mais perguntas que nós vamos continuar com essa série aqui respondendo, tá certo? Um prazer enorme fazer esses vídeos aqui para vocês. Um abraço.